E aí, internautas pensadores, tudo bem? O que vocês vão ver agora é um corte de uma das lives que eu fiz. Peço o favor de inscrever-se no canal, curtir o vídeo e para quem puder contribuir com o nosso projeto no Apoia-se ou na chave Pix que estão aqui na descrição, ficaria muito agradecido. Muito obrigado. Outro filósofo pré-socrático muito importante também foi o Heráclito de Éfeso. Para ele, então, a arqué era o fogo, né? O vir a ser. Né? A fogo aqui não é só no sentido do elemento fogo, né? Mas sim tudo aquilo que dá movimento às coisas, né? Tudo aquilo que pode se tornar um dia. Esse vir a ser é isso, né? Pode se tornar alguma outra coisa no outro dia. Por isso que um dos aspectos principais do Heráclito, né, uma das frases principais é o pantarrei, né, aquilo que em grego significa tudo flui, tudo está em constante movimento, um movimento constante. Tá? Então, para o Heráclito, o movimento faz parte essencial da vida. Né? E tudo surgiu, então, né, de movimentos anteriores. Né? E aí, através desse momento, ele pode ser feito, então, por condensação, né, que é quando o fogo se condensa, né, e aqui vem a parte viajada do Heráclito, né, mas ainda assim, né, ele, lembra, né, foi um dos primeiros que começou a tentar sistematizar o conhecimento acerca da natureza pela própria natureza. É claro que ele tem muita coisa que ele vai deixar passar, né, e também muitas coisas estranhas, mas em boa parte a gente percebe que tem algo a ver. Né? Uma das coisas que não tem a ver é essa ideia de que ele acreditava que por condensação o fogo, né, primeiro se tornava água e depois de água ele se tornava terra. Né? E por rarefação ele acreditava então que o fogo se tornava ar. E veja bem, né? É extremamente absurdo para nós hoje, mas a gente tem que lembrar que, novamente, é um dos primeiros que tentou sistematizar a compreensão acerca do mundo através da própria racionalidade, não através de deuses. Né? É, é por isso que para ele também é muito importante a ideia do equilíbrio dos opostos. Né? E da ideia de movimento constante, a gente pode perceber o seguinte, né? Que para ele, né, a, basicamente, o dia se transforma em noite, e a noite se transforma em dia, e aí depois vai o seu ciclo eterno, o seco se torna molhado, o molhado se torna seco, o seco se torna molhado, e assim, né, consequentemente, né, o quente se torna frio, o frio se torna quente, e assim, seguindo, né, sempre então um constante movimento, uma constante movimentação. E, para ilustrar bem isso, temos uma das mais famosas frases da filosofia, que ele diz que é não se banha duas vezes no mesmo rio. Essa concepção, então, essa frase, né, traz a ideia de que, ao entrar no rio, aquela água que estava ali já não está mais, porque ela já passou, ela já se movimentou. Essa é a ideia, então, de constante movimento apresentado por Heráclito, na qual, então, tudo se transforma, tudo está em constante mudança. Né? E nada, então, está fixo. Já outro filósofo pré-socrático vai dizer o oposto. Né? O Parmênides, da cidade de Eleia, ele vai dizer o seguinte, né? Que, para ele, então, a arqué vai ser o próprio ser, tá? Um ser único, um ser uno, que é eterno, imóvel e imutável, ou seja, que vai existir eternamente, que nunca vai se mover e nunca vai mudar. Por isso que para Parmênides, né, não há movimento. Então aqui nós vemos uma oposição entre Heráclito e Parmênides. Né? Opa, então aqui não há movimento ou não há movimento? Né? Agora, devemos lembrar que para Parmênides ele também parte da lógica, né, da explicação racional acerca do mundo. Então ele percebe que o quê? Né? Que o ser é e o não ser não é. Pode parecer óbvio para nós, mas veja bem, né? Nem sempre algo é tão óbvio assim. Porque, para ele, o ser é porque o ser existe. Ele se apresenta enquanto algo. Já o não ser não é porque ele não existe. Ele não pode ser enunciado nem pensado.
Afinal, nós podemos falar acerca daquilo que existe, né? Ou até mesmo fazer montagens para criar determinadas coisas, mas só podemos fazer a partir de percepções daquilo que existe, daquilo que percebemos. Por exemplo, pode não existir um Pegasus, né? Mas nós podemos unir muito bem um cavalo com uma asa, né? E assim, então, a gente só pode fazer compreensão, a gente só pode compreender aquilo que existe, né? Ou criar determinadas coisas a partir daquilo que existe. Agora, não dá para você criar algo do nada, daquilo que não é, do não ser, né? Daquilo que somente que não pode nem mesmo ser pensado, né? E se não pode ser pensado, é claro que não pode ser falado, né? A gente pode ver, então, que entre os filósofos pré-socráticos, há certa assertividade em determinados conteúdos, mas também, né, há certos problemas em outros determinados conteúdos. Afinal, lembre-se, eles foram primeiros aí a dar o pontapé, né, acerca desse pensamento mais racional, desse pensamento mais crítico. E aqui, então, temos um exemplo aqui de uma questão trabalhada no Enem, sobre o Heráclito e o Parmênides. Ali no texto 1 temos o fragmento do Heráclito, tá? Lembrando, pessoal, as obras dos filósofos pré-socráticos, eles não conseguiram sobreviver por inteiro durante todo esse tempo, né? Muito se perdeu. Então, o que sobraram, basicamente, foram fragmentos, tá? Lá no vídeo que eu falo sobre essa introdução aos pré-socráticos, né, na playlist que eu vou indicar para vocês, fala bem, né, de como foram resgatados esses trechos, né? E fala ali, ó, no fragmento 1, lembrando, ó, começando ali pela referência, Heráclito, fragmentos sobre a natureza. A gente sabe que esse texto vai estar falando, do texto 1 vai estar falando sobre Heráclito, né? Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar duas vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e, de novo, reúne. Então, aqui a gente está vendo acerca daquela ideia de movimento, né? Que tudo, então, está em constante movimento e que sempre muda através de seus opostos. E aqui no trecho do texto 2, né, temos, então, Parmênides, do seu livro, né, da natureza. E aí, então, a gente vai ver aqui agora a parte do Parmênides. Ó. São muitos os sinais de que o ser é ingênuo e indestrutível, pois é compacto, inabalável e sem fim. Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, único, contínuo. Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? Né, que vem da ideia, então, de não movimento. Né? Da ideia, então, de que tudo é e sempre será. Né? E não pode deixar de ser outra coisa. Tá? Essa é a ideia, uma das ideias principais do Parmênides. Então, a partir da leitura desses textos, a gente vai para a pergunta, né? Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere no campo do quê? Né? Seria das investigações do pensamento sistemático? Poderia ser. Afinal, aqui a gente vê, então, a ideia dos primeiros filósofos é sistematizar o pensamento. Mas não é isso que está sendo perguntado. Ali está falando a oposição desses pensamentos pré-socráticos, e não daquilo que é uma relação. Aí que vem a importância da interpretação de texto, pessoal. Então, não podemos ali, né, nos basear ali na oposição, né, mas sim, a gente não deve, então, ver o que eles têm em comum, mas sim o que eles têm em oposto. Preocupações do pensamento mitológico também não é, né, porque a gente vê que há uma ruptura com o pensamento mitológico. Né? Os pré-socráticos não querem mais uma explicação mitológica acerca do mundo, mas sim uma explicação mais racional, mais filosófica. E ali vem a letra C, ó, discussões de base ontológica. E aqui que vem um conteúdo importante da filosofia. Ontológica, pessoal, ou ontologia,
né, é basicamente o estudo acerca do ser, tá? É uma das sub-áreas que a filosofia trabalha, né? Então, enquanto ali no texto 1, o Heráclito fala que o ser, né, os seres, né, quando a gente fala assim, o ser, a gente pode falar tanto acerca dos seres que compõem o mundo, quanto o próprio ser humano, né? E ali, então, o Heráclito fala que o ser sempre está em constante mudança. Os seres estão sempre em constante mudança. Enquanto que o Parmênides vai falar que o ser, ele nunca pode mudar, ele é imutável. O ser sempre é e nunca deixará de ser. Então, é a partir disso, então, por isso que a importância o vocabulário, na hora de responder uma questão, a gente percebe, então, que é a partir daí, então, que a gente vê a diferença, porque eles apresentam ideias opostas acerca do entendimento do que é o ser. Enquanto para Heráclito o ser é movimento, para Parmênides o ser não se move, o ser é imutável.